Buenos días, bom dia. Para ustedes que não sabem, eu empecé mi ministério trabalhando com a igreja hispana em Canadá. Mi primeiro distrito foi o distrito hispano. E eu me acuerdo que estava predicando na igreja, quando empecé a predicar na igreja em espanhol. Eu havia estudado em Chile, aprendi um pouquinho o espanhol. E eu estava na igreja, então uma hermanita sentava à frente assim. E quando eu começava a falar algo, a hermanita levantava a mão e ¿qué dijo pastor? ¿Qué dijo pastor? E ao meio do sermão abria outra coisa, levantava a mão, ¿qué dijo pastor? ¿Qué dijo pastor? Pero eu sou muito grato ao trabalho com a comunidade hispana. Eu trabalhei 7 anos com igrejas hispanas em Canadá, em New Jersey, e sou muito grato por o trabalho que Deus ha hecho através da Irmandade Hispana. E como latinos, que somos todos nós outros, é gosto poder estar aqui e compartilhar o que vamos falar hoje. José, você hablaste 2016. Mira, eu tenho a foto aqui quando começou ali Huddle. 2016. Aí está. Depois tenho uma outra que encontrei por aí 2017. E encontrei uma outra em 2018. Não? Então, são umas fotitos aí de los últimos Huddles. Eu quero falar sobre esse tópico. É um dos capítulos do livro The Missing Power, que está sendo traduzido por Pacific Press, será print por Pacific Press estes anos. Eu quero começar com esse texto que diz: depois de esto, derramaré mi espírito sobre toda a carne, e profetizarão vuestros hijos e vuestras hijas, vuestros ancianos sonharão sonhos, e vuestros jóvenes verão visões. E também sobre os siervos e sobre as siervas derramaré mi espírito em aqueles dias. O texto bíblico empieza dizendo em después de esto. E a pergunta é: después de quê? Do que passou em este contexto bíblico para que entonces o Espírito Santo fuera derramado em el mundo? Aqui o profeta disse: después de esto eu vou derramar. Então é señal que para o Espírito Santo ser derramado sobre nós outros, algo tem que passar. Não é solamente que vai passar, pero algo tem que passar. Por isso diz: depois de esto, depois de quê? Que está passando para que o Espírito Santo pueda ser derramado em nós outros? O contexto bíblico nos diz que lo dejó el enjambre de langostas, lo que comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande, lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña, lo comió la langosta joven. Alguns estudiosos dizem que a langosta que está aí era insectos realmente que foram e invadiram a terra e comeram todo, deixando o povo de Israel sem nada para comer. Outros estudiosos dizem não, que eram exércitos, mas estavam sendo exemplificados como langostas. Não importa o que era, se era langosta mesmo, se era exército, o que passa é que em este momento, na vida do povo de Israel, eles se haviam apartado de Deus, se haviam alejados de Deus, e agora estavam sofrendo as consequências dos pecados que haviam sofrido. Um povo que havia sido invitado para ser uma nação forte, que havia sido invitado para ser testigos de Deus em el mundo, que as outras nações del mundo pudessem mirar ao povo de Israel e dizer: por que eles são assim? Por que eles são muito cuidadosos? Por que eles são felizes? Por que eles têm gozo no coração? Porque eles seguem o Deus de Israel. Foram chamados para ser testigos, não foram chamados para nada mais. Então, porque se apartaram de Deus, estavam sofrendo as consequências de seu pecado. E diz então a Bíblia: vístam-se, um chamado vem de arrependimento, e diz: vístam-se de duelo e rimam, sacerdotes, lamentem-se, ministros do altar, venham, ministros de mi Deus, e passem a noite vestidos de luto, porque as ofrendas de cereais, as ofrendas líquidas han sido suspendidas em la casa de su Deus. E agora então Deus disse: eu tenho um primeiro mensagem. O primeiro mensagem é um mensagem, uma vez mais, de arrependimento. Pero mira bem o que diz o texto: vístam-se de duelo e rimam sacerdotes. O primeiro chamado para arrependimento é para aqueles que estavam ministrando. Em outras palavras, se colocássemos em el contexto de hoje, seria para nós outros, pastores e líderes de igreja. Venham primeiro nós outros, os líderes, venir na presença de Deus, nos arrodilharmos em sua presença e pedimos perdão por nossos pecados. Muitas vezes estamos tão ocupados, tão busy com o ministério, que nos olvidamos de pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados da envidia, do egoísmo,
Pelo pecado de nos apartarmos de Deus e pensarmos que não necessitamos como líderes de venir em sua presença e dizer: Senhor, por favor, necessito arrepender-me de meus pecados, e muitas vezes não nos apercebimos os pecados que temos. O primeiro chamado era um chamado de arrependimento para mim como líder da igreja, para que eu venha diante de Deus e diga: Senhor, por favor, perdona meus pecados, perdona as faltas que he cometido delante de ti, um pecado a los ministros, um pedido de perdão a los ministros. Em segundo, diz a Bíblia: entregue-se ao ayuno, convoque uma assembleia sagrada, reúnam os ancianos del pueblo, a casa del Senhor su Deus, reúnam a todos os habitantes del país e clamem al Senhor. Agora, então, eu como líder, vou primeiro, eu como líder, como pastor da igreja, e digo: Senhor, por favor, me perdona. E agora invito a meus ancianos, e como líderes da igreja, vamos delante de Deus e pedimos perdão. Não somente isso, aqui disse, agora invitem a Assembleia Sagrada a todos para vir na presença de Deus e dizer: Senhor, somos pecadores. Senhor, nós somos apartados de Ti. Senhor, por favor, perdona nossas faltas, perdona nossos pecados. E nós outros sabemos, cada um de nós outros sabemos os pecados que carregamos em nosso coração. Um pedido de arrependimento. E aí então se disse: retornar para o Senhor de todo tu coração. Agora bem, afirma o Senhor: volve-se a mim de todo tu coração. Com ayuno, com llantos e lamentos, rasguem-se o coração e não as vestiduras. E entonces os líderes veniam à frente del pueblo e rasgavam suas roupas, colocavam um polvo em suas cabeças, mostrando ao povo que estavam arrependidos. E então, através do profeta Joel, disse: eu não quero que hagam isto, eu quero que rasguem não suas vestes, pero rasgam sus corazones. Vengan a todos, a Assembleia de Deus, a los pastores, los ancianos, los líderes, e rasgam sus corazones em la presença de Deus. ¿Por quê? ¿Por qué tenemos que venir en su presencia y pedir: Señor, perdón? La Biblia dice entonces: vuélvanse al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Retornamos a Deus não solamente porque Deus está no céu e diga: não, venga e tem que pedir perdão. Não, é porque Ele é misericordioso. Porque Deus é compassivo, porque Ele é lento para a ira e lleno de amor, cambia de parecer e não castiga. Então vem a promessa de restauração. Então o Senhor se llenou de celos por sua terra e mostrou piedade e perdão a seu povo. E respondeu o Senhor: miren, enviaré cereales, vino nuevo e azeite, hasta dejarlos plenamente satisfecho, e nunca mais los haré objeto de burla de las naciones. Agora então, porque os líderes vieram delante de Deus e pediram perdão, porque a igreja se reuniu delante de Deus e pediu perdão, agora então vem a promessa de restauração. Deus está restaurando o povo de Israel. E se é algo que necessitamos em nós outros mesmos como líderes, é sermos restaurados. Restaurados do orgulho, restaurados da envidia, restaurados de pensarmos que cargos na igreja são mais importantes que servir na igreja, restaurados de pensamentos que temos, sermos restaurados. Então, quando vinimos na presença de Deus, nós outros sentimos o gozo do perdão de Deus, de sua compaixão, seu amor, e então Deus nos perdona. E agora então diz a palavra de Deus: e depois de esto, depois de quê? Depois de pedir perdão a Jesus, depois de venir em sua presença, então há três coisas que diz o texto: arrependimento. Depois que vengo e me arrepiendo delante de Deus, depois de pedir perdão ao Senhor: Senhor, por favor, perdona meu pecado. Depois de invitar os ancianos, os líderes da igreja, depois de invitar a Assembleia Sagrada e venir em sua presença e dizer: Senhor, por favor, perdona meus pecados. Depois de isto, depois de quê? Depois de experimentar a restauração de sermos pessoas novas, a restauração de termos um coração limpo, a restauração de estarmos delante de sua presença e saber que somos perdonados por el Senhor. Depois de esto, então diz a palavra de Deus: derramaré mi espírito sobre toda a carne, e vuestros hijos e vuestras hijas terão visões, vuestros ancianos sonharão sonhos, e vuestros jóvenes verão visões, e também sobre os servos
e sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramaré mi espíritu ¿en quién? A todos. E aí entonces viene la promesa, não importa tu cargo, não importa tu posição em la igreja, não importa tus degrees, todo isto são insignificantes em la presença de Deus, como Deus quer usar a cada um de nós outros. Não fomos chamados em la igreja para termos cargos, fomos chamados para servir. Os cargos solamente definem o que hacemos. És um pastor, define o que hace. És um anciano, defines o que hace. Trabajas en la conferencia, defines lo que hace. Trabaja en la unión, en la división, solamente defines lo que hace. Y lo que haces es servir a la gente que Dios coloca enfrente de nosotros. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Lo que dice el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús cuando envió a Juan Bautista, y Jesús, la primera cosa que salió de la boca de Juan Bautista fue arrepentidos. La primera cosa que salió de la boca de Jesús para el pueblo fue arrepentidos. Entonces hay un llamado de arrepentimiento. Hubo un llamado de arrepentimiento en el Nuevo Testamento y hay un llamado de arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Arrepentidos, dice Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Arrepentimiento viene primero, el Espíritu Santo viene después. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento y el Antiguo Testamento, arrepentimiento de esto y después entonces de nuestros pecados y entonces recibiréis el poder del Espíritu Santo. Apóstolo Pablo dice, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, mas bien sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Esta palabrita lleno es una palabrita interesante. Dizem que o verbo está em presente imperativo, estar constantemente llenos del Espírito. A interpretação é ser constantemente, momento a momento, controlado por el Espírito. Hermano White diz que devemos sermos bautizados por el Espírito diariamente, ser llenos del Espírito. Eu vou passar agora uma porção de textos bíblicos muito rápido, não vou me detener a nenhum de eles, mas quero fazer o caso que a Bíblia ordena que cada um de nós seamos llenados de seu Espírito. Aí vamos, Lucas 4:1 descreve a Jesus como lleno del Espírito. Hechos 2:4 diz que todos eles foram llenos del Espírito Santo. Hechos 4:8, então Pedro, lleno del Espírito Santo. Hechos 4:31, quando terminaram de orar, e todos foram llenos del Espírito Santo. Hechos 6:3, 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Está descrito en Hechos 6:5 como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 7:5, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17, entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24 dice Barnabé es descrito como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. ¿Quiere un texto más? Hay un texto más. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que ese texto, nosotros podemos también estar llenos del Espíritu Santo. El verbo lleno, plero, no, me perdona, no sé si es así. El verbo que está ahí transmite principalmente la idea de llenar algo hasta su máxima capacidad ou de llenar algo a su término. Em outras palavras, um creyente nunca pode obter mais do Espírito, porque ele mora na vida do cristiano em toda sua plenitude, mas o Espírito Santo pode obter mais do creyente, é decir, pode exercer controle completo da vida que se entrega. Em outras palavras, não é que nós outros vamos ter mais do Espírito, já está em nós outros, mas o Espírito tem mais controle de minha vida.
El Espíritu tiene más control de mis pensamientos. El Espíritu tiene más control de mi corazón. ¿Y por qué Dios quiere nos dar el Espíritu Santo? Para que nosotros seamos, oh, mira cómo yo tengo el Espíritu Santo. No, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos, van a predicar el Evangelio. Dios nos dice, mira, hay que pedir perdón, porque cuando pedimos perdón para Dios, Dios nos limpia, purifica nuestro corazón, Dios sana nuestras heridas, nos hace una persona nueva, nos llena de su Espíritu para sermos capacitados a predicar el Evangelio en el mundo. Entonces recibirán el poder del Espíritu Santo para que sean mis testigos en todo el mundo. Que Dios nos ayude para que nuestra caminada en esta tierra podemos ser llenos del Espíritu, restaurados por el Señor para predicar el Evangelio y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Amén.